Oi, gente, eu sou a doutora Vanessa Perusso e hoje a gente vai conversar sobre um tema polêmico que são vermes e parasitas. Eu tô falando desse assunto porque uma grande amiga minha teve recentemente muitas picadas por carrapato. E o carrapato a gente acaba não considerando um parasita porque ele fica externamente, né? Mas ele acaba picando e sugando sangue e deixa ali, e pode inocular ali no local bactérias. Então, alguns parasitas, como os carrapatos, piolhos, né, eles estão externamente, mas a grande maioria dos vermes, eles acabam ficando internamente e se alojando principalmente no intestino, mas vou explicar que não é só intestino, tá? Então, o motivo da gente estar explicando sobre os vermes é que eles podem causar diversos sintomas. Então, não é só aquelas dores abdominais, gases, digestão lenta, eles podem causar diversos outros sintomas que eu vou explicar. E assim, os vermes, eles são um vasto grupo de animais, que a gente fala que não tem esqueleto, e a gente fica achando que isso é só coisa de criança ou de pessoa que mora na roça, né? E na verdade não, até 30% da população adulta normal da cidade pode ter vermes mesmo. E geralmente eles se instalam no intestino, então a gente se contamina através de alimentos contaminados, mal lavados, né, mãos, e aí eles vão transitar pelo nosso trato gastrointestinal, pelo sangue e via linfático, eles podem se instalar em outros locais que não só o clássico do intestino, mas eles podem se instalar em pâncreas, vesícula, fígado, baço, cérebro, qualquer tecido do nosso corpo, na verdade, né? A gente sempre foca muito no intestino porque geralmente é daí que vem a contaminação e é um órgão, o intestino é um órgão excretor, né? Então, ah, esse órgão excretor, ele tá apto para lidar com várias coisas, né? Tem muita bactéria ali, enfim. Mas quando a gente tá com um terreno biológico propício, esses vermes podem encontrar ali um local propício para se reproduzir. Né? Então, entrar em contato com um ou outro verme é normal, o nosso organismo está apto para destruí-los. Mas quando a gente tem um terreno biológico que favorece, eles se instalam ali e se proliferam bastante. Tem um médico falecido, o Dr. Raul Barcelos, que ele dedicou a vida dele a combater o câncer através da dieta. Então, o câncer tem os fatores genéticos e os fatores adquiridos, por exemplo, o estresse, a alimentação, a poluição, a radiação e especialmente os vermes. Através da alimentação, ele defendia que os vermes, se eles ficam muito tempo ali no hospedeiro, eles lesam as células e torna o terreno propício a desenvolver o câncer, né? Porque os vermes eles destroem as células muito mais rápido do que elas conseguem se regenerar. E ali eles estão eliminando toxinas, eles estão fazendo você comer, ter uma propensão a comer mais açúcar, mais carboidrato, mais doces. Então eles acabam consumindo nutrientes da gente e favorecendo ali naquele local células anômalas, né, com baixa taxa de nutrientes e mais fácil de proliferar um câncer ali naquele local. Então, desde mama até outros tecidos, eles podem ter uma relação com vermes, sabe? Então, ele defendia que dietas com baixo o teor de carboidratos, zero açúcar, alguns tipos de proteínas, como carnes, diminuir o consumo de leite e outros fermentados ajudaria bastante no combate aos vermes. E a gente acha que, poxa, mas eu faço exame e não aparece. Tem um estudo, acho que é da Unifesp, que fala que a gente precisa de até 36, de 32 a 36 exames, né, de fezes para conseguir se detectar um verme.
Imagina, as pessoas não querem fazer nem 3, quem dirá 30, né? Então, por que isso? Porque hoje em dia a gente usa muito agrotóxico e isso acaba reduzindo o tamanho dos vermes e a gente não consegue mais encontrar aqueles vermes, né? Aquelas tênias gigantescas. Então, eles estão bem reduzidos em termos de tamanho, mas eles existem. É, então, o ideal seria não só esperar que dê alguma coisa positiva nos exames, mas a gente prestar atenção como a gente se sente depois de determinados alimentos, né? Então, alimentos fermentados, feijões, leite, e frutas, verduras que são cruas, como a gente se sente? Se a gente se sente muito estufado, com muita flatulência. E outros sintomas também podem ser, na verdade, originários de vermes. Então, queda de cabelo, acne, unhas frágeis, quebradiças, micoses crônicas. Então, não é só aquele sintoma gastrointestinal, né, de digestão lenta, dores articulares, dores musculares, cefaleias, alergias, enfim, uma gama imensa de sintomas podem ter origem nos vermes. Então, tudo bem que a gente tem alguns medicamentos clássicos, né? Albendazol, metronidazol e alguns outros medicamentos para vermes, para parasitas externos, né? Então, ivermectina. Eles são válidos, até as nossas avós, bisavós, até recomendavam a gente fazer um tratamento, né, antiparasitário toda vez que mudava a estação do ano. E hoje em dia a gente nem fala mais nisso, né? Como se não existisse mais. Mas na verdade, de acordo com o tipo de dieta que a gente tem, então não adianta só tomar o remédio, né? Porque eles podem sobreviver ao remédio também, eles podem ser resistentes, assim como as bactérias criam resistência aos antibióticos, eles também podem ter resistências aos remédios antivermífugos. Então, não adianta só tomar o remédio, a gente também tem que matar o verme de fome. Então, ter uma dieta pobre em carboidratos, em açúcares, no caso, ajudam bastante e algumas medidas mais naturais, assim, também conseguem diminuir a população dos vermes e até matar. Então, tem estudos que comprovam que algumas plantas, algumas ervas, como o aloe vera, que é a babosa, o mastruza, goiabeira, o hortelã miúdo, a guaçatinga, até o alho, o alecrim, a ameixa silvestre conseguem diminuir a quantidade de vermes no nosso corpo, no nosso intestino. Alguns florais frequenciais também, então eles agem energeticamente, não é que eles vão matar o bicho, mas eles criam uma frequência energética que torna o ambiente inóspito para aquele parasita. Então o nosso sistema imunológico vai conseguir eliminar esses parasitas. Então a gente pode administrar isso numa gestante, em crianças, que são seguros para serem usados. Alguns óleos essenciais também têm esse poder antiparasitário, né? Então, o óleo essencial de orégano, a artemisia branca, o tomilho, eles têm essa capacidade. Não são todos que a gente pode usar via oral, tá? Então, tem que consultar quem esteja apto a prescrever isso, porque não é qualquer óleo essencial que a gente pode sair tomando. Mas até mesmo inalatório, a gente consegue ter um efeito sobre os vermes, tá? A medicina ortomolecular, ela também acredita bastante no poder da papaína, que está presente no mamão, que ela é capaz de digerir proteínas em parasitas adultos. Assim como a L-cisteína, que também consegue remover larvas e ovos do nosso corpo, a coenzima Q10, que também consegue remover larvas e ovos, o óleo de coco, que tem o ácido láurico, principalmente, que funciona como antifúngico e também vermífugo. A polpa do coco consegue diminuir bastante os vermes no nosso corpo. A gente tem aí a homeopatia, a acupuntura, então são várias coisas que a gente consegue fazer de maneira não medicamentosa para diminuir os vermes que a gente eventualmente
possa estar sendo, né, que a gente possa estar parasitando. Quer dizer, eles parasitando a gente. E a gente sabe que o parasita ele se instala no meio ácido, né? Então toda essa alimentação mais industrializada que a gente tem acidifica muito o nosso organismo e favorece os parasitas de se instalarem, né? Então diminui a nossa chance de eliminá-los naturalmente. A gente tem, é sabido também que algumas outras terapias, então a medicina tradicional chinesa, a japonesa, eles acreditavam que comer o arroz cru macerado em jejum por alguns dias conseguia diminuir. A argiloterapia, né, a geoterapia, então o consumo da água de argila, você deixa a argila num copo d'água decantar à noite e no dia seguinte você toma aquela água que fica sobrenadante também por um período de 7 dias. Então tem uma série de medidas, mas ainda assim é mais interessante a gente consultar um profissional habilitado para conseguir diagnosticar, mas várias coisas que a gente pode fazer com a nossa alimentação e temperos que a gente usa, cravinhos, artemisia. Então são várias coisas que a gente pode acrescentar no nosso dia a dia para diminuir a chance da gente ser extremamente parasitado, tá?